Uma excelente tarde a todos, colegas, profissionais do setor, empresários. Daremos agora o início ao nosso evento. Saudação a todos os presentes. Frente aos desinvestimentos da Petrobras e o seu novo foco em atuar em águas ultraprofundas, uma nova gama de oportunidades se abre para a entrada de produtores independentes. E é esse o tema que trataremos no webinar de hoje, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, a FINDES, por meio do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, em parceria com o SEBRAE, tendo como convidados especiais para enriquecer a pauta de hoje a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo, a ABPIP, e de suas empresas associadas, a Eneva, a PetroRio e a Imetame Energia. Especificamente para o estado do Espírito Santo, esse processo de vendas de campos e ativos já repercutiu com a venda de 3 campos no polo de Lagoa Parda para a Imetame, que está aqui presente hoje com a gente, por meio de Miguel, e a aquisição de 27 campos pela no polo de Cricaré. Não bastasse o que já vem sendo realizado, ainda temos oportunidades futuras, como é o caso da publicação recente da oferta da Petrobras para a venda do Polo Norte Capixaba, que inclui 5 campos que produziram cerca de 7 mil barris por dia no ano passado. Inclusive, o investidor dessa oferta terá acesso a toda a infraestrutura para armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás, que vai possibilitar uma completa autonomia operacional. Nesse momento, para dar as boas-vindas aos presentes e falar em nome do SEBRAE Espírito Santo, o grande parceiro do setor, convido agora a Ana Carla Macabô. Ana, passo a palavra para você. Boa tarde a todos, né? Todos que estão aí conosco nessa tarde. Agradecer ao Anabal, o Jean, o Rômulo, pelo convite, né? Que sempre nos atende aí nos nossos convites. Ao Miguel, que é um grande parceiro aí do Fórum, né? De Petróleo e Gás, super atuante conosco, vai mediar aí conosco esse evento e também sempre vai nos trazer informações aí estratégicas, né? E a gente está aqui sempre, né, nesse movimento, porque a gente entende que esse trabalho aí né, do onshore cada vez mais vai aproximar as pequenas empresas desse setor, e a gente, junto com a FINDES e com o Fórum, trabalhando aí a melhoria da competitividade dessas pequenas empresas, capacitando, né, aproximando elas do mercado, trabalhando muito inovação também. Isso é um tema que a gente tem aqui, que é prioridade para a gente. Então, sempre buscar aí que essas pequenas empresas estejam aí nos processos não só de fornecimento, mas de inovação também, junto à cadeia de petróleo e gás. Então, assim, um agradecimento mesmo a todos que estão aqui conosco e, né, o que a gente quer mesmo é ouvir aí os nossos convidados, né, o Anabal, que vai começar aí com a apresentação. Elimar, você quer apresentá-lo ou ele vai direto aí? Sim. Ana, obrigado pelas palavras. Só acrescentando, além de trazer o assunto onshore por meio da Eneva e também da Imetame, a gente vai falar um pouco do offshore, porque a gente tem a presença aqui hoje da PetroRio, que também agradecemos muito a participação. Então, como a Ana falou, para abrir o nosso painel e ir direto ao assunto, convido agora o senhor Anabal Santos Júnior, secretário executivo da ABPIP, para falar um pouco dos impactos e as oportunidades esperadas com essa venda de campos e ativos de petróleo e gás no mercado e fazer essa introdução do assunto. Anabal, obrigado pela participação e passo a palavra para você. Obrigado, Alimar. Prazer estar aqui com gente tão querida e me sentir em casa, porque vocês do Espírito Santo são muito acolhedores e estamos aqui com os nossos sócios, associados, que muito nos orgulham. E eu sempre digo isso, não existe associação se não existir associados, por óbvio, né? E, felizmente, graças a Deus, nós temos um grupo de associados muito rico que sempre nos motiva e nos leva a contribuir para que a gente possa ter cada vez mais um mercado pujante, gerador de riquezas, né? E aí eu já vou roubando aqui uma frase do Frederico Miranda, lá da Eneva, que ele dizia que recurso natural no subsolo não é riqueza. Riqueza é quando ela sobe e transforma a sociedade e gera emprego e gera negócios, que é algo que vocês aí do FINDES e do SEBRAE
fazem com muita maestria, uma articulação muito importante e exemplar para o Brasil com o governo estadual. Enfim, não vou nem ocupar a pauta falando disso, porque senão seria um webinar específico para isso. Vocês têm uma capacidade de articular que talvez tenha só um paralelo ao Rio Grande do Norte, que também um estado muito articulado. E, como diz Márcio Félix, é uma competição olímpica muito positiva, né? Para que o país saia ganhando. Mas muito obrigado por me dar essa oportunidade. Aqui eu vou contextualizar um pouco, tentar fazer um exercício aqui de sumarizar tantas coisas que estão acontecendo no mercado, né? E eu começaria dizendo o seguinte: o ano 2020 vai entrar para a história por vários aspectos. Essa questão do Covid, que vai marcar gerações, mas no nosso mundo aqui do petróleo também será marcado do ponto de vista positivo, porque foi um ano onde as coisas... Eu digo foi um ano porque nós está em curso, né? Mas ele já encaminhou uma pauta e nós conseguimos, o Brasil conseguiu, com as suas empresas, com as suas entidades, com as federações da indústria, com os governos estaduais, com o governo federal, conseguiu, enquanto o mundo vivia o drama da pandemia, nós conseguimos criar uma agenda positiva e trabalhar efetivamente com essa ferramenta fantástica que é as plataformas de webinar e de conference call, e produzimos muita coisa que vai nos dar a possibilidade de ter uma largada em 2021 bastante robusta, né? Eu fico brincando aqui com os meus pares, fizemos várias voltas de aquecimento aqui e estamos com os motores afiados, giro em cima, esperando só pintar a luz verde para 2021, que nós vamos dar uma largada muito forte com isso. Então, com essa abertura, eu queria também fazer uma homenagem aqui, porque eu acho que todos nós, um pouco da nossa cultura também, mas um pouco também do nosso estágio de maturidade de mercado, dependemos de ações públicas, né? E nós estamos tendo a felicidade de ter uma tríplice coincidência favorável, né? Eu tenho uma fala que eu falo da tríplice coincidência perversa, que eu vou falar um pouco depois disso, mas essa é favorável, né? E eu queria render aqui as homenagens ao ministro Bento Albuquerque, que é um homem público exemplar, republicano na essência, né? Muito low profile, como um bom submarinista, ele trabalha e não aparece tanto, mas ele tem, para mim, um grande mérito de praticar o que fala, né? Ele sempre diz dos pilares do trabalho dele, que é a escuta, a segurança jurídica, a governança e a previsibilidade, né? Então, todas as ações do Ministério estão com essa pegada. E, claro, ele conseguiu montar uma equipe aí que o secretário José Mauro lidera e replica isso praticamente em quase todas as suas medidas, né? Do outro lado, nós temos também a ANP, com as dificuldades que tem aí com a designação dos diretores, que espero que tem sinalizações que vão acontecer em breve, mas os colaboradores da ANP, os servidores da ANP que tiveram a chance de ser diretores interinos, deram a sua passagem de contribuição. É uma posição muito difícil e recentemente tivemos um contato com o diretor-geral interino, que é o Rafael Moura. Ele está num entusiasmo que é contagiante. E, por último, o aposicionamento do presidente da Petrobras, que também em recente conversa conosco, deixou muito claro para a equipe dele o compromisso e a consciência que a Petrobras tem da sua responsabilidade de fazer essa transição com zero dano para a sociedade, né? Isso foi muito importante, foi um divisor de água, houve um reposicionamento da estrutura da Petrobras. Então, com tudo isso, eu acho que podemos agora começar a falar nesse cenário de oportunidade e perspectiva. E, se vocês me permitirem, eu gostaria de compartilhar um filminho aqui. Um filminho não, porque isso aí eu até já tomei uma bronca aqui do pessoal do marketing. Não é filme, não. É um curta institucional, porque não é filminho, não. Ele é muito denso, apesar de ser curto, ele é muito denso. E eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que vocês possam também ter essa mensagem, que é uma mensagem que a BPIP quer transformar isso na nossa prática também aqui na associação. Estão vendo aí? Estamos sim, Anabal. Novos operadores. Novas oportunidades de entrada em campos maduros. Oferta permanente. REAT em funcionamento. Marcos regulatórios mais modernos.
Um novo momento para a produção de petróleo e gás natural. O país abre as portas para novos investimentos, com olhos para a terra e o mar, abertos para o futuro que já chegou. Uma indústria forte, firme e independente se consolida, neste momento de somar ainda mais as nossas forças, com novos associados, preparados e juntos para inaugurar um novo tempo. ABPIP, produtores independentes e fortes. Então, eu acho que esse filme aí, inclusive, quero fazer aqui um agradecimento explícito aí à Eneva, que nos ajudou na montagem desse filme. E acho que ele resume bem esse momento e também o momento da BPIP, que nós estamos passando por uma fase estrutural, de ajuste de estrutura aqui, e estamos incorporando a atividade offshore já mais objetivamente à nossa área de atuação, a área offshore do Campos Maduros, né? Porque a gente tem consciência de que esse mercado tem amplas possibilidades de serem replicados aqui também tem muita coisa em comum com relação ao onshore. Claro que tem uma pauta específica, mas isso também era uma dívida que nós tínhamos da associação aí com associados como a PetroRio, que desde o começo, mesmo não sendo uma operadora, digamos, com sua atividade onshore, sempre deu a sua cota de contribuição e sempre esteve presente aqui nas nossas atividades. Então, com isso, nós inauguramos oficialmente ontem essa realidade nova aqui para a gente e, portanto, também teremos mais esse motivo, viu, Alemar, para estar aí no Rio Grande estar aí no Espírito Santo, que agora estamos nas duas pontas, né? No mar e na terra. Então, claro que esse movimento todo tem duas vertentes. Uma é o movimento da Petrobras de investimento, né? Que, só resgatando aqui, é uma coisa que começou já há uns 5 anos. Isso foi já bem atrás, isso começou, mas que temos que ter consciência de que isso foi dinamizado mais recentemente, nos últimos 12 meses, as coisas começaram a acontecer com maior velocidade, e isso nos dá também a certeza que 2021, nós todos, né, e aqui as federações, as empresas, as entidades que congregam as empresas privadas, temos que estar pronto, porque o mercado está batendo na porta. Então, eu fico brincando com os meus amigos aqui, dizendo o seguinte: se essa chuva cair, que está se formando aí em cima do nosso mercado de petróleo e gás, vai faltar balde para parar tanta água, né? Então, vamos ter desafio de todas as ordens, de formação de mão de obra. O país tem um estoque bem confortável de formação de mão de obra, de fornecedores, mas a demanda que vai surgir, porque tem uma demanda reprimida, né, de investimento nessas atividades de muito tempo, vai ser uma coisa impactante. Então, eu queria também mandar essa mensagem de alento aos profissionais que estão aí esperando uma oportunidade. Essa oportunidade vai chegar, já está chegando, o mercado já está aquecendo, já tem várias empresas contratando, e vocês que tiveram a resiliência de suportar tanto tempo essas dificuldades, o momento está chegando. Então, a questão do desinvestimento da Petrobras está nesse caminho. Nós temos 2 marcos aí a alcançar. Um é o marco do dia 31 de dezembro deste ano, que é quando se encerra o prazo que a ANP concedeu à Petrobras para que ela faça os seus desinvestimentos que estavam acordados com a ANP. E depois teremos um outro pacote, que é, entre eles, aquele que você se manifestou aí, Alemar, do Espírito Santo Norte, que, digamos, vamos dizer assim, é um pente fino, né? Mas aliás, com um filé, tá vindo aí. Guardou-se o filé para o final da festa, sabe? Aquela festa que termina bem, então serve os melhores salgadinhos no final e a melhor bebida no final. Então, vamos ter uma safra muito, muito profícua de oportunidade, praticamente em todas as bacias do Nordeste, no Espírito Santo e lá no Amazonas também, como é o caso da bacia de Solimões. Então, em relação ao programa de investimento da Petrobras, isso está já pautado, encaminhado, a gente já pode até enxergar qual é o cenário disso, e fazer força para que ele aconteça cada vez mais rápido. E é o que nós estamos fazendo, inclusive aqui, né? Pautando isso para que a gente tenha previsibilidade, que é aquilo que o ministro fala. As pessoas precisam se programar e saber quando essas coisas vão acontecer. Existe também ainda empresas que têm uma fase difícil de hibernação de base e fechamento ou não. E isso precisa estar claro, até porque ajuda a não fechar, ajuda a não hibernar,
porque esse futuro está chegando aí, está cada vez mais próximo. Por outro lado, nós temos uma vertente aqui muito importante, que é a simplificação e destravamento das questões regulatórias. É uma pauta de mais de 15 anos, né, que nós passamos falando, repetindo as mesmas coisas para as mesmas entidades e que, finalmente, um trabalho coletivo que começou aí na gestão do Márcio Félix, que Márcio Félix ele é ele tem uma origem plural, né? Ele tem um pedaço dele em cada lugar. Então, ele é capixaba, ele é carioca, ele é potiguar, ele é baiano, mas ele é tão grande, tão generoso que cabe nele todas essas origens e onde ele chega é sempre muito querido. Mas ele começou, foi ele que deu o pontapé inicial nesse processo, isso vem sendo aprimorado e cada vez que passa, as pessoas chegam com mais entusiasmo e aí também tem que destacar a atuação do secretário que sucedeu a ele, depois da Renata, que também deu a contribuição dela, e o secretário Zé Mauro, que está aí, digamos, conduzindo um REAT, que é também um marco importante, e que nós vamos ter a primeira mesa, como ele colocou ontem, lá em Mossoró, a segunda na Bahia e a terceira aí no Espírito Santo. Você vê como é que vocês têm moral aí com o Ministério, né? Quase passa a Bahia, né? Porque a Bahia, no final das contas, foi onde nasceu o petróleo, e o Rio Grande do Norte pegou uma garupa aí que ele tinha a feira já acontecendo agora, ele acabou sendo o primeiro. Mas, enfim, o REAT também é esse marco importante que vai destravar e vai resolver várias questões que estavam represadas há 15 anos. Então, por tudo isso, eu acho que a gente vai ter, como eu falei, um 2021 bem robusto, né? Eu tenho dito, e o secretário tem também essa clarividência, né, de que a gente vai ter um marco importante para esse movimento todo no Mossoró Oil and Gas. Quiçá, em breve, teremos aí uma Espírito Santo Oil and Gas, que eu tô aqui fazendo uma leitura aqui com esse negócio de Oil Week, aí já é uma chegada ali discreta, bem naquele estilo capixaba ali, que é quase mineiro ali, toca aquela conversa ali, e já pegando seu lugarzinho no sol aí para fazer em breve uma Espírito Santo Oil and Gas. E conte conosco se essa for a ideia, e se não for, vamos construir essa ideia, que a ideia é muito boa. Então, acho que tem um marco importante aí agora em novembro, que é de 24 a 26 de novembro, né? Inclusive, o secretário disse ontem que provavelmente o ministro vai estar lá presencialmente, que demonstra mais uma vez o compromisso do ministro com essa causa, né? Ele tem a perfeita visão de que quanto será importante o setor de petróleo e gás para a recuperação econômica do país, pela sua capacidade de gerar emprego e gerar riqueza. Nós temos a chance de ter uma cadeia produtiva muito generosa. A gente acolhe profissionais, às vezes, de funções básicas, como uma capina, fazer uma cerca para os campos e para os postos, até profissionais muito mais elaborados, especializados em técnicas sofisticadas de produção. E, além disso, os nossos salários são sempre acima da média, 2, 3, 4 vezes acima da média. Para a mesma função, você recebe, na atividade de petróleo, 3, 4, 5 vezes mais do que em outra atividade. Então, eu tenho dito, e aí eu quero reforçar, Elimal, a conversa que nós temos, a importância do Fórum Capixaba, da gente se preparar a partir de logo, para que a gente vá construindo soluções para serem entregues lá na feira de Mossoró Oil and Gas, que será a primeira mesa do REAT. Então, eu estava até brincando com o secretário ontem, dizendo que ele preparou um dia, né, na programação da feira, para que pudesse ter essa discussão e a mesa tem um simbolismo de sentar à mesa todos os agentes que tenham a possibilidade de achar uma solução para aquele tema, para que possa encaminhar as soluções. Então, eu disse a ele, e estou aqui também compartilhando com todos os que nos ouvem, para que nós façamos um movimento cívico republicano, cada um de nós pode contribuir com isso, fazendo um pouco do que for possível, para que nós tenhamos, de fato, uma entrega robusta na feira de Mossoró, para que nós tenhamos, de fato, demonstrando para o país que nós estamos prontos para ter um 2021 inesquecível do ponto de vista de materialização desse esforço que todos nós fizemos aqui ao longo desse ano de 2020. Então, portanto, eu acho que esse é o cenário que nós temos aí de muito trabalho ainda. Tem algumas questões que eu acho que estão sendo encaminhadas, que não... Esse movimento da saída da Petrobras é um movimento complexo, né? E que tem muito rebatimento, e tem pontos que a gente vai estar atuando, e temos tido, digamos, acessibilidade pelas questões que eu já falei antes, da própria Petrobras, de
de caminhar com celeridade questões como, por exemplo, os acessos à estrutura de escoamento e de armazenagem de petróleo e gás. Portanto, sem isso não há vão. E a Petrobras já sinalizou isso, e eu tenho certeza que isso foi uma diretriz do presidente da Petrobras, no sentido de reunir suas equipes e fazer, de fato, o que for possível para que isso seja resolvido no menor espaço de tempo possível. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui, que eu já usei aí uns 20 minutos do webinar, né? E acho que quero também estar aqui atento às contribuições do Jean e do Rômulo, que são dois profissionais da melhor estirpe, né, que a gente pode oferecer aqui no nosso setor. Então, eu devolvo aí a Limar para você fazer a condução e obrigado mais uma vez pelo espaço. E a BIPIP, estamos agora em terra, no mar. Eu só não vou repetir, fica parecendo o hino do Flamengo, né? E eu não sou flamenguista, não. Mas, então, eu devolvo aí para você a palavra para que você conduza aí o nosso webinar. Anabal, muito obrigado aí. Excelente introdução, muito boa contextualização. E além da gente estar discutindo a atuação das empresas aqui em terra, em mar, eu não posso deixar de registrar a presença de colegas de todo o Brasil. O Nordeste está muito bem representado aqui com a gente hoje, o Amazonas no Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina no Sul, Brasília no Centro-Oeste e até colegas da Argentina. É uma honra para nós a presença de todos vocês, viu? E, Anabal, sem dúvidas que a Oil Gas Week, que estamos promovendo no final de outubro, é mais um convite para a gente discutir o assunto e mostrar as competências capixabas, viu? Agora sim, em sequência à nossa programação, gostaria de convidar o gerente de Poços e Subsida PetroRio, o senhor Jean Calvi, que também é capixaba, para falar um pouco da sua visão de produtor independente offshore. Jean, obrigado pelo aceite do convite. Passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Fico muito feliz em poder participar aí com vários profissionais do alto escalão e poder compartilhar um pouquinho da PetroRio, como produtor independente, com todos os participantes aí do webinar. Trouxe uma apresentação aqui para exemplificar aí a nossa trajetória, os nossos números. Vou compartilhar com vocês. Então, a PetroRio é uma empresa, né, que nasceu lá em 2009, né, na verdade era HRT. Teve um processo aí de uma fase que foi conturbada, que foi durante a fase da HRT, era uma fase mais exploratória. Em 2015 houve uma virada de jogo, né, onde a PetroRio, né, a HRT mudou, né, a administração e houve uma mudança de exploratório para a produção. Então, a PetroRio foi uma empresa inovadora no setor de campos maduros, né? Ela foi a primeira empresa a comprar um campo maduro no Brasil, né? Então, é uma coisa que foi um fato inédito e a gente é muito orgulhoso disso. A gente tem já estamos 5 anos aí na nossa caminhada e já temos 4 ativos, sendo 3 ativos operados, né? A gente tem Frade, campo de Frade, que é um campo deep water, né, que a PetroRio adquiriu da Chevron e Petrobras. Tinha uma Impex, uma empresa japonesa. Polvo, que foi o primeiro campo adquirido pela PetroRio, foi adquirido da BP lá em 2014, 2013 e 2014. A última aquisição da PetroRio foi Tubarão Martelo, era um campo oriundo da Domo, o antigo OGX. Essa aquisição ocorreu esse ano, a gente começou a operar o campo em agosto. A gente também tem Manati, que não é operado, a gente é parceiro, né, com 10% do campo. Então, a PetroRio, ela, em 2014, 15, produzia 10 mil barris em polvo, e hoje a gente já produz aí
38 mil barris, o número está um pouco desatualizado aqui, a gente já tem mais um poço online em Tubarão Martelo, então a gente está aí com 38 mil barris de produção diária, de 38 mil a 40, tem uma variação aí de produção. Então, é uma empresa que multiplicou a produção por 4 em 4, 5 anos aí. E a gente trabalha muito forte avaliando campos, né? A gente cresce através de M&A e revitalizações, né? A gente vai falar um pouquinho mais da nossa estratégia, como a gente consegue esses resultados. Não existe fórmula mágica, né? É muito trabalho, muita resiliência, né? A PetroRio nasceu em 2015, 16, o mercado estava ruim, né? Teve uma crise, o Brent chegou a 27. Então, desde o nascimento, a gente sempre teve muita resiliência, né? A gente não nasceu num momento tão fácil. A gente teve que aprender a conviver com as dificuldades e encontrar meios para sobreviver. E esses meios eram a otimização de recursos, né? Sinergias operacionais. A gente começou a utilizar recursos de maneira mais racional, contratos diferentes, né? Saímos um pouco da caixa relacionado a contratos, né? A gente tinha muito padrão antigo do mercado de petróleo, a gente começou a buscar padrões que, por exemplo, eles tinham maior previsibilidade de custo, então a gente sabia quanto a gente ia desembolsar ou gastar. Novos fornecedores, né? Fomentar novos fornecedores mais ágeis, né? Mais eficientes, né? Com estruturas às vezes menores, mas que conseguem entregar com qualidade. Então, isso também foi uma base muito forte para o desenvolvimento nosso da PetroRio, e a gente fomenta isso ainda hoje, né? Avançando para campos mais águas profundas, operações mais complexas do que uma plataforma fixa. A gente fomenta muito a diversidade e novos entrantes no mercado, a gente acha muito interessante isso. E o gerenciamento de custo, né? Aqui cada real, cada dólar, né? A gente tem um escrutínio, a gente realmente precisa de gastar, a gente precisa de alocar, né? A gente tem necessidade, vamos gerenciar bem esse recurso, vamos gastar de maneira racional. Isso não quer dizer não ter segurança, né? A gente não pode se embasar, usar isso como uma muleta para dizer que eu posso gastar o quanto eu quiser. Então, o recurso tem que ser muito bem gasto, né? A gente está num momento difícil, né? O Brent caiu muito e faz todo sentido a gente ter muito mais cuidado com o nosso dinheiro, né? Isso, assim, independente, claro, do preço, mas é um embasamento nosso, PetroRio. Mas o momento é um momento difícil, e a gente, como tem a cultura, a gente está no sangue, a gente tem essa resiliência, está na cultura, e a gente trabalha no dia a dia sempre gerenciando custo. Outro pilar importante é redesenvolvimento, né? Então, isso significa investimento, redesenvolvimento. Então, um campo que, para a Petrobras ou para qualquer outra empresa, né, que tem ativos muito mais rentáveis, não é atrativo para uma empresa menor, né, como as independentes, com estruturas menores, com custos menores, acaba sendo viável, né, um projeto, né? A gente consegue viabilizar pelo nosso tamanho, pelo nosso cuidado com o nosso dinheiro. Então, o redesenvolvimento trata de intervenções, perfurações, né, uso de EOR, né, bombeio de polímero, métodos de recuperação avançada, e o gerenciamento de reservatório, né? Aqui embaixo eu tenho um quadrinho, né, falando do campo de polvo, esse retrata polvo, que quando a gente adquiriu em 2013, seria abandonado em 2017.
E com várias iniciativas, né, dentro da empresa, a gente conseguiu adiar isso para 2025. Então, quando a gente fala em otimizar recursos, significa momentaneamente deixar de usar um recurso que, na verdade, seria todo o recurso seria extinto, né? Então, a gente está estendendo vida útil, mantendo emprego, mantendo royalty, mantendo a economia, mantendo os parceiros, né, funcionando. Então, é um ganha-ganha excelente para todos, né? E, por último, manter sempre o foco, né, na eficiência operacional, né? A gente, cada barril aqui para a gente importa, né? Todo dia a gente fala sobre a produção. Se diminuir, a gente produz 38 mil barris, se diminuir 50 barris, a gente entende por que diminuiu 50 barris. Então, para a gente, cada barril importa, não é clichê. Realmente, a gente trabalha muito com a eficiência. Esse desenvolvimento em field é explorar ao máximo os potenciais geológicos do campo, né, que cai dentro do redesenvolvimento, né, e inovação, maneiras de fazer, né. A gente sempre é inconformado aqui, a gente nunca acha que a gente está fazendo as coisas da melhor maneira. Sempre tem uma maneira de fazer melhor, sempre vai existir. Então, é uma busca incessante pela melhoria, né, em todos os setores, né, desde a área de contrato, na minha área, que é a área de postos, de subsídio, produção. Então, isso embasa o nosso modo, a nossa cultura, a cultura PetroRio. Tá? Exemplificando um pouquinho mais aqui, como a gente faz, consegue essa extensão, né? A gente tem até uma imagenzinha bem interessante aqui, que é o tirar leite de pedra, né? A gente literalmente faz isso todo dia aqui, né? A gente tem que tirar leite de pedra, a gente tem que fazer mais com menos, né? A gente tem que otimizar recursos. Essa curva de produção é uma curva de produção, essa de cima, do campo de polvo, né? Um campo que seria descomissionado em 2017, e com várias iniciativas, gerenciamento de reservatório, nessa curva cinza escuro, depois intervenções, né? Vamos botar posto que produzia 100 barris para produzir, para o operador antigo era pouco, para a PetroRio não é pouco, 50 barris tem seu valor. Então, a gente teve uma campanha, então aumentamos a curva de produção, estendemos a vida útil. E em 2018 a gente teve campanha de perfuração, né? Botamos 3 postos online. Então a gente teve mais um ganho, né? A produção aí, a gente está falando em níveis de produção aqui entre 10 e 12 mil barris, né? Na campanha de 18 a gente saiu de 8 mil para 12 mil barris, né? Na campanha de 19 do ano passado, que terminou agora em 20, a gente voltou aí para 11 mil barris, né, em polvo. Então, a gente já estendeu a vida do campo, né, se você olhar os números atualizados, até 2029. A gente tem uma campanha planejada para 2020, né, o que não era atrativo para o operador antigo, devido à volumetria, para a PetroRio é atrativo. E a gente, com contratos diferentes do que eram praticados anteriormente, utilizando novas tecnologias, né, tecnologias de ponta, a gente consegue reduzir custo de perfuração. Hoje a gente perfura com 50% mais barato do que o operador antigo fazia. Então, mantendo a segurança, a gente nunca teve nenhum problema, nunca teve acidente, vazamento, nada. Então, já são 5 poços perfurados, são poços que chegam a 6 mil metros de profundidade, né? São Extended Reach Wells. Então, não são poços simples, né? E a gente, brasileiros, né, uma empresa de brasileiros, fez isso acontecer, né? No início sempre havia uma desconfiança, o brasileiro era uma empresa de gringo, nada contra o gringo, né? Mas não vai dar certo, tal. A gente foi lá e fez e tá aí o resultado, né? E o campo de frade, a gente, depois que assumiu o campo, né, só em gerenciamento de reservatório, a gente conseguiu basicamente manter o nível de produção. Então, a curva de produção que existia para o que existe hoje, a gente tem um ganho de 20%, aí, 21%.
né, o que é receita para a companhia, né? E isso é muito importante. Frade, a gente tem campanha de revitalização programada para final de 2021, início de 2022, né? A gente está ainda definindo isso, mas que vai elevar, né, essa curva de produção substancialmente, né? Aqui no lado direito, no canto inferior, a gente vê o lifting cost, que é um guia da companhia, né? Quanto eu gasto para produzir um barril? Ele, né, numa tendência de cair, né? A gente está aumentando a nossa produção com a mesma estrutura. Então, meu OPEX, meu custo operacional, eu mantenho, e tudo que eu ganho adicional, ele é diluído no custo. O que eu gasto é o CAPEX, que é o investimento. Então, isso derruba bem o nosso lifting cost. Então, isso explica o porquê de tão interessante você redesenvolver um ativo, né, já maduro, né? O seu investimento é basicamente para fazer a perfuração, a intervenção, ou o bombeio do químico, polímero, que for. O restante você não tem um custo adicional né, com essa produção, né? Na verdade, você dilui o seu custo total. O projeto interessante, que é o último agora, que a gente está em um panorama geral da PetroRio, com a aquisição de Tubarão Martelo, a gente são 2 campos, né, vizinhos. Um produzia 10 mil barris, o outro produzia 5 mil. Hoje está com 2 poços, está produzindo perto de 10 mil. Então, os 2 campos juntos produzem 20 mil. Porém, existem 2 unidades de produção superdimensionadas. Cada uma tem capacidade de produzir 100 mil barris, né? De processar 100 mil barris, né? Então, o que a gente vai fazer é tirar uma unidade e fazer uma interligação da plataforma de polvo alfa com um FPSO que a PetroRio adquiriu, que é o SX3 da Domo. Com isso, a gente, né, a vida útil dos 2 campos sozinha, elas iriam, né, ser bem menor do que os 2 campos juntos. Então, a gente vai estender emprego, operação, né, toda a cadeia, né, royalty, por mais, no mínimo, 10 anos. Né? Então, é um investimento e você tem redução de CO2. Você consegue, né, tirando uma unidade, você reduzir o CO2. Essa extensão de vida útil, ela reduz, né, vamos dizer, toda a fabricação, toda a demanda que existiria para uma nova unidade ou para uma nova produção, né, que compensasse esses 10 anos a mais de vida útil. Então, são ganhos substanciais, né? E são pensamentos um pouco fora da caixa. Esse projeto é um projeto, acho que é o primeiro projeto do Brasil desse tipo. E isso reduz muito o nosso custo operacional, o que dá mais fôlego para a gente investir em novos campos e manter a produção deles por mais 10, 15, 20 anos, né, o que for possível. Aqui a gente ilustra aqui a quantidade de recurso, né, que a gente conseguiu reduzir. A gente tinha 6 barcos, né, pela proximidade dos 2 campos, a gente manteve só 3. Né? Na verdade, a gente tinha 6 barcos para 3 campos. Hoje a gente tem 3 barcos para 3 campos. A gente reduziu uma aeronave, a gente reduziu uma base de apoio. Então, é um investimento inteligente. É um investimento que a gente acha que o futuro é isso. E eu acho que o futuro, vai ter, além dessas sinergias dentro da empresa ocorrerem, vão ocorrer sinergias entre companhias, né? Como já acontece em locais mais desenvolvidos, Mar do Norte, Golfo do México. Então, acho que a cadeia do petróleo, né, o mercado offshore no Brasil, ela vai caminhar para a sinergia entre companhias, né? Vamos compartilhar recursos entre companhias, não somente entre campos dentro da própria empresa. Então, isso vai trazer um ganho muito grande para o mercado. Então, é isso. Espero ter passado um pouquinho aqui do que a PetroRio faz, né? Do que como a gente trabalha. Eu deixo a palavra aí com o Elimar. Jean,
Nosso agradecimento pela excelente apresentação, viu? Muito bom conhecer melhor vocês, a PetroRio. Obrigado. Muito obrigado. Para seguir com as apresentações, eu convido agora o coordenador de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Eneva, nosso amigo Rômulo Florentino. Rômulo, bem-vindo. Passo a palavra para você. Obrigado, Lima. Agradeço mais uma vez pelo convite. Eu, diferente do Jean, tenho esse defeito no meu histórico de não ser capixaba, mas a gente tem muito carinho pelo Espírito Santo, pelas empresas do Espírito Santo, o Miguel, que também não é capixaba, tem o mesmo defeito que eu, mas já é mais capixaba no coração, né? Então, é um prazer estar falando nesse evento que está olhando para o Espírito Santo como foco de discussão, né? E um estado que tem um potencial grande para uma indústria na qual a gente acredita tanto, que é a indústria de AIP, de exploração e produção de petróleo e gás natural, sabe que é uma vocação natural do Espírito Santo também, então é importante a gente também estar falando como indústria para isso. E aí, como que eu sei falar sobre Eneva, eu sei que a proposta aqui foi a gente falar um pouco sobre os desinvestimentos da Petrobras e o cenário que a gente vive. Então, eu preparei alguns slides que basicamente só apresenta a gente como companhia e contam muito rapidamente, eu vou tentar ser breve, como essas histórias de desinvestimento da Petrobras podem significar algo que é interessante para a indústria de uma maneira geral e para os próprios estados e para as regiões em que esses desinvestimentos estão acontecendo. E eu conto isso a partir do nosso estudo de caso. Então, eu vou dividir aqui com vocês a apresentação. Vejam, por favor, se vocês estão enxergando. Estamos vendo sim, Rômulo. Bom, a Eneva, ela é uma empresa integrada de energia. A gente não atua só na parte de exploração e produção de petróleo e gás natural, que já é muita coisa, né? Mas a gente atua na parte de AIP, mas também na geração de energia elétrica. A gente teve um desafio, além disso a gente tem pequenas usinas solares, né, de geração solar lá no interior do Ceará, especialmente agora alguma geração solar associada aos nossos empreendimentos também no interior do Maranhão. E a gente tem usinas a carvão também. Mas o coração do nosso negócio é a exploração e produção do gás natural integrada à geração de energia elétrica. E aí a gente tem um negócio hoje no interior do Maranhão, na cidade de Santo Antônio dos Lopes, em um complexo termoelétrico que já tem 1,9 giga de capacidade contratada e em expansão, né? A gente agora está com 2 projetos de eficiência energética em que a gente está em obra para poder utilizar da melhor maneira possível o gás natural nessa região para poder gerar energia elétrica. E a gente precisou ter essa solução de monetização porque era uma área que não tinha infraestrutura para o gás natural, né? E aí a gente se aproveitou do fato de que naquela região tinha sim uma estrutura de transmissão de energia elétrica para poder transformar o gás natural em energia elétrica e entregar para os consumidores de energia do Brasil inteiro. O que acaba sendo legal, né? Porque a gente consegue hoje gerar em energia o equivalente a 10 milhões de residências que ficam acesas por conta de uma geração como a nossa, e tem todos os benefícios também para o lugar em que a gente está atuando da exploração e produção do gás natural, né? Que é pagamento de royalties, toda a diferença que faz no território, especialmente no território de interior, e é muito legal quando a gente está falando sobre o AIP em terra por conta disso, porque a gente vê com muita clareza o impacto no território, nos lugares em que a gente está levando a empresa e a mudança em termos de desenvolvimento que a gente percebe por lá. E aí, mais recentemente, a gente está entrando também no norte do país, em um projeto integrado no Amazonas, em Roraima, que eu vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, e que aí eu acho que tem mais a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje, inclusive. Isso, só para vocês terem uma ideia, é o nosso projeto típico, né, lá no interior do Maranhão, em que a gente tem basicamente, nós operamos hoje cerca de 40 mil quilômetros quadrados de área, né, que estão sob concessão, em que a gente tem ativos em diversos graus de maturidade. Então, eu tenho desde campos que já foram declarados comerciais e estão
produzindo, até campos que estão em desenvolvimento, áreas em primeiro período exploratório, planos de avaliação de descoberta. É muita área e muita atividade de IP sendo realizada no interior do Maranhão e hoje sendo o único operador lá da região. No final das contas, todos os gasodutos que a gente tem hoje de escoamento levam a essa unidade de tratamento de gás, que vocês estão vendo nessa figura aqui, e aí mais ou menos a 1 quilômetro de distância temos nossas próprias também usinas termoelétricas que utilizam esse gás natural como combustível. E aí à direita vocês veem a linha de transmissão para onde a gente já entrega energia, que aí vai para o Brasil inteiro a partir disso. Esse é o nosso negócio do Parnaíba, o principal, e já tem algum efeito que a gente percebe que é grande na economia local. Eu tenho muitos dados, mas aí para não me estender demais, eu trouxe só alguns. Hoje a gente já investiu mais de 10 bilhões no estado do Maranhão nos últimos anos, né? desde o nosso advento como companhia, o início das nossas atividades de IP até o ano passado. Em termos de royalties, mais de 420 milhões também, fora participação especial, participação dos proprietários de terra na produção, pagamento de impostos, tem uma série ali de benefícios que a gente acaba dando para as regiões em que a gente está atuando por conta disso. E a gente consegue, ao longo do tempo, conseguimos entregar cada vez mais mão de obra local. Então, conseguimos ver as primeiras turmas de estagiários vinculadas aos institutos de tecnologia locais que passam a ser efetivados e passam para trabalhar com a gente. Temos novas obras, essas sobre as quais eu estava falando anteriormente, em que a gente está investindo mais 1,3 bi lá no interior do Maranhão, com uma quantidade ainda maior de mão de obra que também é local, que também é maranhense. Contratamos muitas empresas locais e a gente vê ali o impacto também que não é direto e que acaba sendo, que a gente consegue observar também do nosso negócio, né? Então, impacto nas pousadas, restaurantes, lavanderias, tudo aquilo que está sendo levado no interior do Maranhão por conta de uma operação de IP em terra por conta disso. E aí, por que a gente está aqui falando e contextualizando um pouco isso nesse cenário de desinvestimentos da Petrobras? E a gente tem mais uma história legal para contar. Mostrei aquele mapa em que a gente mostra que agora está entrando no norte do país. Existia um campo, é um campo da rodada, é uma área da rodada zero, o campo de Azulão, que foi declarado comercial pela Petrobras em 2004 e que até hoje nunca produziu. E aí a gente conseguiu a cessão desse campo no ano de 2018, foi concluído o processo de cessão e a gente já está desenvolvendo agora de fato esse campo. Ele deve entrar em produção ainda no ano que vem, para a gente poder fazer um projeto parecido com esse que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente já tem no interior de Maranhão, mas na verdade ele é um projeto que é biestadual. Ele vai produzir o gás natural no interior do Amazonas, a gente vai liquefazer esse gás natural, transportar por 1.000 quilômetros de carreta até Boa Vista, que tem um sistema de energia que não está conectado ao resto do sistema interligado nacional, e a gente vai gerar energia para o sistema isolado de Boa Vista e localidades conectadas a partir do gás natural do Amazonas. Então, tem um impacto em 2 estados. E aí, nesse projeto, a gente está investindo ao longo de 2 anos quase 2 bi para colocá-lo de pé. E algo que é interessante é que o gás natural ele também substitui o diesel, né, que está sendo utilizado hoje para a geração dessa energia. Então, além de reduzir os custos da geração de energia, que são custos que são divididos pelos consumidores do Brasil inteiro, né? E aí a gente está reduzindo esse custo em 38%, a gente também reduz emissões de CO2 na escala de 36%, colocando um projeto como esse de pé. Então, é interessante que era um projeto que estava parado por não ser prioridade pela Petrobras há tanto tempo e que quando mudou, né, a gente teve tão rapidamente a cessão para um outro concessionário, para um outro operador que queria pensar em alternativas para a monetização desse campo. A gente teve a cessão acontecendo em 2018. Logo em 2018, a gente já participou de um leilão de energia nova. Infelizmente, o projeto não foi competitivo, não ganhamos, mas já no ano seguinte
teve esse leilão para atendimento dos sistemas isolados de Boa Vista e a gente conseguiu dar uma alternativa para a monetização desse gás natural, coisa que não tinha sido feita há pelo menos 15 anos, né? Então, a gente se orgulha muito de estar tirando ali um projeto do papel, e aí o Anabal fez aí no começo da fala dele uma referência a um colega aqui do Enelo, que a gente sempre fala que gás natural embaixo da terra não é riqueza, né? Riqueza é quando a gente tira da terra e monetiza, transforma isso em um produto para a empresa, naturalmente, mas também no pagamento de impostos, royalties, geração de emprego, e isso a gente consegue estar fazendo agora no Amazonas. Acho que ilustra bem qual o potencial dos desinvestimentos que estão acontecendo, e aí mostra também que os desinvestimentos não só são nos campos maduros, tem muita coisa que ainda não foi desenvolvida e que pode ser desenvolvida por novos operadores. E aí mostra aqui um esquemático de como funciona o projeto, como eu mencionei, né? Nós temos aqui na parte do Amazonas a parte de exploração e produção, a liquefação do gás natural, um processo de tancagem, transportamos esse gás natural liquefeito por todo esse caminho entre Silves e Itapiranga, né, que ficam a 240 quilômetros de Manaus, até a capital de Roraima, Boa Vista. Temos um outro processo de tancagem, um processo de regasificação, e daí a gente tem a geração de energia e mais ou menos na escala de 140 megawatt-hora lá em Boa Vista. E aí aqui eu trouxe alguns números que também mostram bastante desse potencial, né? Hoje na indústria de IP, há um cálculo do Ministério da Fazenda que eles fizeram em 2015, que para cada 1 bi investido, né, em IP, o impacto indireto no PIB é de 2,5 vezes quase aquele investimento. Então, para cada 1 bi que é investido em exploração e produção, o impacto no PIB acaba sendo de quase 2,5 bi. E lá, por exemplo, no Amazonas, a gente faz a conta de que caso investimentos exploratórios adicionais sejam feitos e uma nova descoberta, mais ou menos como um polo de produção que existe como hoje de Urucu, que é inclusive um polo de produção que está em um processo de desinvestimento pela Petrobras hoje, caso haja uma descoberta similar, pode haver um investimento de 45 bilhões ao longo do projeto, 37 bilhões sendo pagos em tributos e geração de empregos, o que por ano equivaleria a algo que seria como 7% do orçamento do Amazonas, do orçamento do estado do Amazonas só no ano de 2018. Então, nossa indústria tem no interior do Brasil, em pequenos estados, tem um potencial grande de investimento, para poder transformar, acho que, a vida das pessoas. Acho que essa é a mensagem principal. E o Estado do Espírito Santo, na parte de gás natural especificamente, né, além de estar bem posicionado nesse processo de desinvestimento da Petrobras, também tem evoluído muito com a apresentação de um arcabouço regulatório adequado natural. Então, a gente tem o mais alinhado possível às discussões do novo mercado de gás. Tem uma empresa, né, a ES Gás, que já vem com vigor e respeitando as melhores práticas de abertura do mercado, uma lei nova que está falando sobre um mercado aberto, competitivo, prevendo bem a questão dos consumidores livres, que podem escolher os seus fornecedores de gás natural. Então, tudo isso faz com que o Estado seja, de fato, esteja num lugar de destaque ali para pensar em novos investimentos. A Eneva olha com carinho também sempre oportunidades que surgem no estado do Espírito Santo, justamente por observar todas essas melhorias que já vêm sendo implementadas quando a gente está falando do setor, né? Então, acho que a mensagem principal é que quando a gente tem oportunidades como essa, a gente não está falando simplesmente sobre indústrias ganharem dinheiro, a gente está falando sobre mudar a vida das pessoas e contribuir também para que a política pública possa ser feita de uma maneira para tornar toda essa relação entre indústria, governo e sociedade mais dinâmica. Te agradeço, vou passar de novo a palavra para o Elimar, para a gente também poder ter uma discussão com os outros colegas. Rômulo, excelente apresentação, viu? Obrigado. É inspirador ver
o impacto socioeconômico da Eneva. Eu desconhecia tão a fundo assim. E não se preocupe em não ser capixaba, Rômulo. Aqui você vai ser bem-vindo do mesmo jeito, viu? Inclusive, agora é um momento oportuno para aproveitar o nosso alinhamento com o novo mercado de gás. Vai ser bem-vindo para conhecer, para turismo e também para negócios. Perfeito. Finalizando esses excelentes painéis, já agradecendo aos painelistas, gostaria de convidar agora o diretor da Emetame Energia, Miguel Nunes, grande parceiro aqui do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, da Findes, do Sebrae, para tecer seus comentários e mediar a rodada de perguntas. Miguel, obrigado e passo a palavra para você. Último dia a todos, amigos, Rómulo. É certo, eu não sou de Espírito Santo, mas eu sou capixasolano, Rómulo. Jean, você falou de os gringos, mas são os gringos, os irmãos latino-americanos não estão nesse conceito, certo? Tá certo. E Anaval, como conversei com você, esta é a primeira vez que eu estou em um evento com vocês e eu vou ser mediador e você é parte dos palestrantes. Então vai ser muito interessante começar a trabalhar e conversar com vocês. Antes que todo, olha só, gente, eu realmente gosto muito deste evento porque nos coloca no meio, e estou falando como Emetame, de duas empresas que realmente eu sinto uma admiração grande. O Rómulo sabe que eu sou fã do desbravamento que tem feito Eneva lá. Somos tão fã que nós fizemos algo muito parecido em Camaçari. A gente vende eletricidade de nossos campos de gás. É interessantíssimo ver o que PetroRio tem feito de uma forma de pegar campos maduros que se creíam que não iam ter uma vida útil suficiente e alongam essa vida. Nós estamos fazendo algo bem parecido, Jean, pegando Lagoa Parda. Quando nós adquirimos Lagoa Parda, muitos nos falaram, olha só, vocês não vão conseguir produzir mais de 3, 4 anos. Então nós queremos, de alguma forma, chegar e fazer algo muito parecido ao que vocês fizeram em polvo. Ir alongando a vida e aumentando a produtividade. Então, como percebimos, o Emetame está no meio de vocês dois, não só porque estamos no Espírito Santo, Entre Rio e Parnaíba, sino porque realmente nós entendemos que a filosofia das empresas independentes é isso, é ser eficientes, ser criativas e realmente sair da caixa, ok? Em nosso caso, é um jeito de ser. Mas então, começando nesta parte, eu estava lendo as perguntas todo o público que está com a gente e começaria realmente, se me permitem, companheiros ou amigos, falar um pouco com a Anaval. Anaval, quando eu cheguei aqui ao Brasil, há 10 anos atrás, meu primeiro contato com a ABPIPE foi um contato realmente muito diferente do contato de hoje. A ABPIPE era uma associação começando com muitas vantagens, mas com pouca atividade. Hoje, realmente, eu acredito que todo o desenvolvimento o novo onshore, o REACH, aquela frase sua de o onshore is beautiful, e hoje podemos expandir a onshore is beautiful e os campos maduros are beautiful too, ok? Há feito uma diferença na parte de regulação, mas que você acredita que vai ser o próximo futuro da ABPIPE? Já o grande passo regulatório foi dado. Qual é o seguinte passo, Anaval? Obrigado, Miguel. No capítulo aí de ser capixaba, eu morei em São Mateus mais de 1 ano, então bota na minha conta aí também. Comi muita muqueca capixaba lá, Conceição da Barra, Linhares, estive muito no campo aí de Lagoa Parda, na época que eu trabalhava na Perbras, com as sondas ali, fazendo limpeza, então eu esqueci de botar minha credencial capixaba na mesa aí também. Mas veja, Miguel, boa pergunta sua. Eu acho que também vai haver um rebatimento aí desse mercado, né, da forma que o mercado está se configurando, na associação aqui, né? Eu acho que, e pegando um pouco da frase aí do
Rômulo, acho que nós vamos ter que caminhar para ser uma associação integrada também, né? E estamos caminhando para isso, né? Nós já temos aqui na associação, por exemplo, um corpo de associados que são fornecedores, né? E não são poucos, né? Nós temos cerca de 12 associados fornecedores que justamente criar esse ambiente de negócios mais fácil entre irmãos, vamos dizer assim, né? Então, nós tínhamos uma atuação forte no onshore, criamos essa frase do onshore is beautiful, e estamos agora no desafio de criar a frase para esse novo momento aí, né? Em breve vamos fazer uma pesquisa para cada um dar opinião, mas acho que esse movimento importante aí do Campo Maduro, acho que temos discutido com o Ministério da Minas e Energia e isso está quase já batido o martelo, de que vamos ter um programa de revitalização dos Campos Maduros, né? E isso aí vai ajudar muito também, além da competência que a PetroRio e as outras empresas, Perrenco e todas as outras que operam nesse ambiente, vai ter possibilidade de estender um pouco mais a vida desse campo, na medida que a gente vai simplificar e baratear, digamos assim, o custo de transação, que é o custo regulatório. Então, nós temos o desafio de dar seguimento a essa pauta. Nós temos criado algumas comissões aqui, e uma, como o Jean sinalizou, é uma comissão de demandas comuns, justamente para ajudar essa integração e compartilhamento de custos e estruturas, né? Nós já fizemos isso lá no Mossoró, em terra, né? Só para citar um exemplo, a ANP exigia um plano de contingência que tivesse ambulância, carro de combate a incêndio, e o cara tinha, às vezes, 1 poço, 5 poços, e tem que ter ambulância, porque tem que ter o combate a incêndio, porque um dia vai precisar. Então, se foi feito um contato coletivo lá, e pegou a mesma ambulância e o mesmo carro de incêndio, porque não vai ter 5 incêndios simultaneamente em regiões distintas do estado, porque também se tiver uma calamidade não vai ser isso que vai resolver. Mas havia uma lógica, digamos assim, de seguridade, né, de segurança operacional e de combate a essas ocorrências, e se criou esse compartilhamento. Já tivemos a experiência de compartilhamento de sonda terrestre, né? Então, acho que esse é o próximo passo, Miguel, da gente criar essa sinergia e conseguir ainda mais aumentar a eficiência das empresas independentes, para que elas possam, todos os centavos e todos os reais e todos os dólares que são poupados com coisas como essa, vão para a produção que vai gerar renda e vai gerar riqueza, e acho que esse é um caminho que nós devemos perseguir para continuar gerando valor para os nossos associados, que essa é a nossa missão. Excelente, Ana. E pode contar com Imetame, com certeza, com todas as empresas capixabas que vamos a seguir en ese proceso. Agora, Jean, en este sentido, vendo sua apresentação, eu percebi que realmente a grande virada de PetroRio foi começar a apostar em produção. E nós passamos por esse mesmo processo. Gente, a Imetame passou, temos 10 anos e passamos 7 anos sendo empresa exploratória. E nenhuma empresa independente, sendo exploratória, consegue sobreviver. Mas, vendo PetroRio, uma das coisas interessantíssimas que reflexe e conseguimos ver em sua apresentação é a cultura. É uma cultura totalmente diferente, é uma cultura afastada das culturas das médias. E me pergunta para você, como essa cultura de PetroRio, se não me engano, posso estar equivocado, mas cada vez que vocês aumentam grande quantidade de produção, tem um gong e batem no gong para comemorar, certo? Nós temos um sino aqui. Outra coisa que nos faz é similar. Então, como essa cultura, como esse fazer diferente, pegar cada dólar, olhar, faz o sucesso do dia a dia de PetroRio? Miguel, a PetroRio é uma empresa que tenta fazer, né, ela tenta fugir um pouco do tradicional do óleo e gás. A gente é uma empresa jovem, né, a maioria, né, a empresa em si é jovem e os colaboradores são jovens. Alguns, né, mais experientes. A gente tenta abrir a mente, a gente tenta sempre pensar fora da caixa, a gente sempre busca fazer melhor, né? O nosso dia a dia aqui, como eu disse,
anteriormente, é o inconformismo e a melhoria contínua. Então, se eu fiz um poço com 50% mais barato que a operadora anterior, eu já sei que um poço parecido foi perfurado na Ásia com a metade do custo que eu fiz aqui. Então, eu vou buscar fazer o melhor possível com o melhor custo possível, né? Então a cultura aqui é muito forte, né, em relação a sempre fazer melhor, né, buscar a excelência. Inovação, né, a gente é muito incentivado. E uma vantagem de ser uma empresa pequena, né, eu acho que a maioria das empresas independentes são pequenas, é a agilidade, é o acesso, né? Você é diretor da empresa, nossa diretoria aqui, a gente tem um acesso muito fácil, então as decisões são fáceis. Não existe né, aquela burocracia de uma empresa grande, e isso, né, você vê as coisas acontecerem, você está no dia a dia, você vê resultado, é muito motivador, né? Então, isso é comemorado aqui no dia a dia, né? A gente trabalha muito, e a base do nosso sucesso é trabalhar muito, né? A gente comemora, né? Eu acho que faz parte, né, de toda luta, você tem que comemorar quando você vence. E realmente aqui a gente tem esse símbolo, quando a gente tem uma vitória, vai lá e bate o gongo e todo mundo junto, né, unido para o próximo desafio. E o dia a dia vamos fazer melhor. Dá para fazer melhor? Vamos fazer melhor, né? Uma busca incessante. E incentivar ideias diferentes. Mas a Petrobras fez assim, ou as majors fazem assim há 50 anos. Por que eu não posso fazer diferente, né? O mercado está mudando muito. Você tem tecnologias. A Petrobras mesmo já, né, ela tem um projeto aí de poço, o Slender, né? Um poço, né, um poço diferente, um poço que reduz o custo absurdamente para o pré-sal e para poços deep water. Então, a gente vê que a indústria do petróleo ela está quebrando paradigmas. E isso é vital para a sobrevivência. Então, acho que incentivar a inovação, fazer diferente, eu acho que é muito, muito interessante. Ótimo. Aqui nós temos um negócio que sempre falamos. Faço a diferença fazendo diferente. Agora, Rómulo, nós normalmente nos conseguimos em quanto congresso de gas to wire a gente pode ter. E realmente, parte da admiração que eu tenho por Eneva é exatamente essa capacidade de fazer coisas malucas inteligentes. Vamos a ficar honestos. Entrar e desbravar o Maranhão não era coisa fácil. E eu achei que já vocês estão suficientemente malucos, no bom sentido da palavra, gente. Mas agora entraram em Manaus com um gasoduto virtual para Boa Vista. E a pergunta que vem na mente, qual vai ser o próximo passo desta maluquez interessantíssima e inteligente de Eneva? Será que vamos a ter um gas to wire onshore offshore? Eu não posso dar todo o detalhe, Miguel, senão seria obrigado a matar todo mundo aqui. Mas eu acho que é algo que a gente... e eu acho que é uma gentileza sua, né? Então, foi uma grande parceira nossa lá no interior do Maranhão também. Era nossa parceira lá no bloco PNT 102, que hoje a gente tem um campo declarado comercial lá, ainda não está produzindo, mas está em desenvolvimento. Então, a Inmetame também é um pouco maluca como a gente e tem projetos ambiciosos também, né? Então, a gente teve o projeto Reservoir to Wire lá no interior do Maranhão. Hoje a Inmetame também já tem o seu projeto Reservoir to Wire. Então, é muito legal ver o modelo replicado. Isso é bem interessante. E eu acho que é interessante você falar sobre esses projetos malucos e que são arriscados. De fato, um dos comportamentos que a gente espera aqui como cultura da companhia é que nós assumimos riscos de forma responsável. Então, a gente está sempre, de fato, olhando para projetos que são fora da caixa, que vão, de alguma maneira, mudar um pouco o paradigma de como a gente está fazendo a monetização do gás natural. O acesso à molécula é algo que é muito importante e diferencial para a gente.
mas a gente está sempre olhando com cuidado para o que vai dar o melhor retorno para o nosso acionista também. Temos uma base de acionistas que é majoritariamente nacional. A gente tem, hoje a gente consegue olhar isso na precificação, inclusive, da ação da companhia, né? Como confiam nos nossos projetos e como são as projeções para que os nossos projetos não sejam simplesmente malucos, mas também tragam retornos. E aí, respondendo mais diretamente sua pergunta, eu acho que sobre o que a gente vai fazer, tem muitas oportunidades e a gente tem olhado sempre com muito carinho todas as oportunidades de mercado, especialmente na parte do gás natural, que é, acho que, um acesso diferenciado que a gente pode ter à molécula, e aí por aí podem passar os desinvestimentos, atividades exploratórias. A gente não pode esquecer que, eu mencionei que a gente tem 40 mil quilômetros quadrados de área operada lá no interior do Maranhão, mas a gente ainda tem uma grande parte dessa área que está em primeiro período exploratório. A gente, inclusive, na oferta permanente agora, pegamos várias áreas para poder realizar mais sísmica, mais poços exploratórios. Então, tem muita atividade de AIP ainda para ser desenvolvida, para, inclusive, talvez dar um novo ciclo de vida lá para os nossos projetos no Parnaíba. E, inclusive, temos feito investimentos lá na Bacia do Amazonas para entender se a gente tem algum potencial adicional do que o que a gente já identificou no primeiro momento antes de entrar lá no campo de Azulão. Então, acho que parte do que eu já posso dizer é que a gente continua olhando para as áreas em que nós já estamos, para poder ver se temos oportunidades de monetização além das que a gente já vislumbra para esse gás natural. E eu acho que uma outra grande fronteira que é interessante que a gente tem observado é esse paradigma do gás liquefeito, né? O GNL, ele dá uma possibilidade de capilarização para o gás natural no interior do país, que com uma infraestrutura limitada de gasodutos a gente já não teria. Então, para poder levar esse gás natural para outras áreas, talvez a gente consiga se posicionar bem, além simplesmente quem vai produzir o gás natural, mas para entender como a gente consegue levar para diferentes clientes, na forma liquefeita, esse gás natural para outras regiões. Ótimo, Rômulo. Elimar, a conversa está ficando entretenida aqui entre nós. Então, vocês nos medem tempo. Ok. Porque a gente Miguel, está começando. Até 5h50, podemos aí mais uma ou duas perguntas? Porque a gente está começando a ficar confortável aqui neste bate-papo. Naval, falando desse bate-papo, eu lembro que em 2015 a gente começou com todo este processo de RH e ele parou e fortemente porque Petrobras realmente também parou o projeto Topázio. Logo, em 2018 voltou a arrancar, Topázio cedió, seguimos avançando, sigue el desinvestimento de Petrobras e se chegou a falar de a identidade onshore. Se chegou a falar de alguma coisa maior, inclusive que a BPIP. O que aconteceu? Vamos a seguir em frente? Vamos a criar essa identidade que faça o que Jean colocou, que as empresas parem de ver como concorrentes e comecem a ver como colaboradores, como complementar. Miguel, eu acho que você tem razão nisso. O que eu acho interessante, quando o propósito é forte, as formalidades ficam para trás. Então, nós tínhamos uma preocupação de ter, até por uma motivação do Márcio mesmo, de fazer uma instituição forte, robusta, multifacetada. E a verdade é que isso aconteceu. Né? Existe uma frente institucional que, para mobilizar ela, basta apertar um botão que todo mundo dá um alô e aparece. Veja bem, não é à toa que a Petrobras está acelerando esse processo, não é à toa que essa mobilização toda acontece, porque se não fosse a força de cada um de nós, e eu digo as pessoas também, essas coisas teriam outro ritmo. Né? Então, eu aprendi na minha militância aqui por essa causa uma frase que eu gosto muito, que é o tal de engrossar o caldo social. Né? Então, quando você tem a possibilidade de demonstrar os benefícios, veja, não é possível que nenhum brasileiro que veja essa apresentação da PetroRio e da Eneva e da Imetam, e conhecendo o caso da Albopetro, o caso da Potiguar, não se emocione. Não se emocione. E veja, nós temos que ter consciência de que nós temos muito trabalho pela frente. Esse país só conhece 5% das suas reservas.
A gente precisa de uma indústria diversificada, plural, cada um no seu quadrado e misturando os quadrados todos também, às vezes, como você colocou aí. Né? Então, eu não tenho dúvida. Uma outra coisa que você colocou, eu esqueci de comentar e já vou terminando. A gente também tem a BPIP tem uma preocupação também com a inovação. Né? A gente tem um legado, um passivo, vamos dizer assim, para recuperar, que é o nosso fator de recuperação, que é um baixíssimo fator de recuperação. Você foi testemunha do esforço que nós estamos fazendo de congregar essas possibilidades. Fizemos um evento semelhante a esse aqui com a Cimatec, já fizemos vamos fazer um outro próximo agora, no dia 21, com a TBD, que é um dos nossos associados, para injeção de água especificamente, né? Porque, na verdade, nós temos outros campos dentro dos nossos campos que não foram devidamente explorados. Né? Então, aí é que eu louvo, inclusive, uma parceria que nós firmamos aí com a Universidade Federal do Espírito Santo, lá no campo do São Mateus, através da professora Marilé, que ela está formando lá um grupo de pesquisa de perfilagem e estudos petrofísicos. Né? Então, você, Miguel, provavelmente vai ser um colaborador lá pelo seu entusiasmo que você cuida com isso. Então, também nós temos essa vertente, entendeu? Então, a identidade offshore, ela transcendeu a esse formalismo. E eu acho que as empresas, e o depoimento que você dá aqui, de admiração mútua de uma empresa com a outra, isso tudo vai aproximando. Esse mercado tem uma grande particularidade muito importante. Somos todos concorrentes na hora da licitação. Acabou a licitação, você ganhou, parabéns, vamos trabalhar junto e vamos esperar a próxima e somar esforço. Quem vive no campo sabe como é tão próximo emprestar uma ferramenta, uma ajuda, uma dificuldade que tem, uma contingência. Então, essa irmandade eu acho que já tem um pouco no nosso sangue e no que a BPIP puder colaborar para fazer isso ser cada vez mais fortalecido, estamos aqui, essa a nossa missão. Totalmente certo, Naval. Agora, Jean e Rômulo, tem uma pergunta que sempre fazem para mim, né? E fazem para mim desde que eu comecei a estudar geologia, de facto. Se analisamos um pouco nosso grupo, temos a Jean, que é o engenheiro de perfuração e subsolo. Temos a Naval com alta experiência na parte de infraestrutura, Rômulo com toda a parte de relaciones institucionales, y yo en la parte de geociencia podemos montar una empresa, gente. Mas voltamos otra vez con este concepto de esa pregunta que yo tenía de geología. A primera vez que yo falei, una vez que yo estaba estudiando geología, alguien preguntó para mí, cara, ¿por qué você está estudiando eso si o petróleo va a acabar? E olha só, eu tinha cabelo naquele momento, ou seja, isso foi há muito tempo atrás. Isso sucessivamente, cada 10 anos, alguém que não está dentro do tema faz a mesma pergunta para mim. Ultimamente, parece que o bicho-papão está chegando, né? Parece que aquela época de o petróleo não ser a principal componente energético, parece que vai chegar. Uns falam 2040, 2035, 2050, mas está nessa faixa. E aí pergunto para vocês, tanto Rômulo como Jean, como suas empresas se estão preparando para essa transição energética? Pode começar, Jean? Bem, Miguel, dentro da companhia, nosso foco principal, claro, é a produção de óleo, né? A gente está muito focado nisso, mas a PetroRio já está começando a estudar, analisar, né, novas fontes de energia. A gente sabe que é uma tendência mundial, né, é uma coisa muito forte, e como várias companhias, a gente também está estudando. A gente está numa fase inicial, mas eu acho que é inevitável uma diversificação, né, se transformar em uma empresa de energia no futuro. Tá? Ótimo. E, Rômulo, eu vejo que já vocês, inclusive, têm uma usina fotovoltaica. Para a Enel é interessante porque a gente já se caracteriza hoje e se enxerga como uma empresa integrada de energia. E o fato do nosso foco estar em gás natural, também gás natural já é entendido como um combustível de transição, né? Então, hoje, e a gente monetiza o gás natural através de energia elétrica, sendo a eletrificação também uma dessas tendências de uma transição para uma economia de mais baixo carbono. Então, acho que é justamente por aí, eu acho, né?
o fato de estarmos em transição energética torna ainda mais urgente o advento de políticas públicas que sejam viabilizadoras dos investimentos em exploração e produção, em recuperação dos campos maduros, no investimento exploratório que ainda nos falta, porque caso a gente deixe esse período passar, não é que o petróleo vai acabar, é que de fato a economia vai mudar, vai ser uma economia cada vez mais de baixo carbono, e aí a gente vai passar a oportunidade de transformar os nossos hidrocarbonetos em riqueza para o país. Então, a gente já está tentando se posicionar nessa transição, mas aí também está com sede para poder, sede e fome, para poder fazer esses investimentos o quanto antes. A corrida es grande, sin duda. Cada vez que nos falamos de eso aquí internamente en Metame, la respuesta siempre es esa. Si va a llegar a transición, entonces tenemos que tirar todo petróleo, gas, que sea posible hoy y no amanhã. Gente, ya casi estamos fechando, mas aí eu gostaria de deixar para cada uno de vocês uma reflexão. É óbvio que a gente está entrando em uma era digital e esta entrada à era digital está sendo acompanhada com cambio realmente na mentalidade de nossa gestão de pessoas, recursos humanos. E isso vemos acá porque a maioria de nosso panel são pessoas jovens. Anaval, você e eu estamos dentro desse plano, tá? Nós estamos dentro desse, pegamos carona aí. Então, aí vem a grande pergunta. Nessa evolução de inovação, de novas tecnologias, quanto está fazendo isso a diferença em o plano de negócio futuro de cada um de vocês? Rômulo, pode continuar. Então, o quanto o plano, Miguel, permite a sua... Esta era digital que está entrando, innovação, nova tecnologia, indústria 4.0, como estamos entrando nisso? Como estamos pegando esse cambio que nos está passando por cima? Perfeito. Olha, eu vou até aproveitar e vou emendar essa sua pergunta em uma que eu vi aqui no chat, que está perguntando sobre os nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente, infelizmente, não tem a obrigação de fazer investimento, infelizmente, ou enfim, pela característica de nossa operação, nós não pagamos participação especial, então a gente não tem aquela obrigação de investimento em pesquisa e desenvolvimento da ANP, né, dos contratos de concessão, mas já tivemos no passado, então nós já tivemos sim investimentos em alguns projetos, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade de Brasília, a FGV aqui no Rio, pensando especialmente sobre projetos de geologia, né, para a gente poder ter um entendimento melhor sobre o tipo de reservatório no qual a gente atua, e também sobre política pública para gás natural, que é algo que a gente ainda está, como as próprias discussões de política pública demonstram, ainda está caminhando, né? Mas a gente também tem obrigações de investimento na parte da ANEEL. E aí grande parte dos investimentos que a gente faz é justamente nessa parte de uma transição para uma economia 4.0. Ainda temos coisas que são muito incipientes. De vez em quando a gente fala da parte corporativa, né, quando vem no nosso investimento no campo, a gente vê que características como a própria pandemia, né, fazem com que a gente se digitalize muito mais do que a gente era digitalizado anteriormente, e assim vamos caminhando, né? Hoje a gente tem feito alguns investimentos em pesquisa e desenvolvimento para poder ter uma transição para automatização e para entendimento disso, muito mais em linha também com essa discussão sobre eletrificação e na parte do setor elétrico. Mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa observar com atenção de fato. Ótimo. E, Jean, qual é o ponto de vista de PetroRio? Miguel, a gente sabe que a tecnologia ela vem para trazer segurança e redução, né, de custo operacional, né? Então ela traz aí um ambiente mais seguro e mais eficiente, né, com uma vantagem de um custo menor. A gente tem projeto de digitalização, sim. Eu não posso, né, exemplificar aqui, mas a PetroRio sim está estudando, né? Acho que quando a gente pensa em inovação, pensa em ser eficiente,
é quase impossível não aliar isso à tecnologia, né? E à era digital, né? A indústria 4.0. E é um caminho, não é um caminho, não vou ser demagogo falar que é simples, né? A gente tem investimentos para fazer isso, né? Então, você vai ter que ter um custo, um capex para implementar, porém o ganho é imenso. E você conseguindo ter uma visibilidade de futuro, né, de estender um ativo por mais 10, 15 anos, te dá mais força, te dá mais empenho em aplicar esse tipo de tecnologia, né? Assim, manutenção preditiva, operação remota, várias coisas que a gente estuda aqui, já tem projetos bem legais aqui dentro relacionados a essa área, né? Mas assim, é um caminho que eu acho que sem volta também. A maioria das companhias vão acabar um momento ou outro se ajustando à indústria 4.0, a digitalização, né? Eu acho que o tempo também vai baratear muito isso e sim, eu acho que faz parte da estratégia da empresa e faz parte do futuro, eu acho que das produtoras independentes. Tá ótimo. Gente, estamos chegando já a 17h58 e, infelizmente, nos vamos a ter que parar esta conversação. Mas eu gostaria recibir um pensamento final de cada um de vocês. E antes de eso, voy a tentar dar o mío en ese sentido de Industria 4.0. En Imetame, nos acreditamos que el valor más importante son las personas. De hecho, ese es nuestro activo más importante, embora cuántas reservas a gente puede tener. Y en nuestro concepto, a digitalización, a era digital, só faz sentido se é para fazer que as pessoas sejam melhores. De outra forma, a gente ficará um pouco mais em a indústria 3.0, sem dúvida. Agora, eu gostaria cada um de vocês suas palavras finais e depois fechar o Imar com certeza, tá bom? O Jânio, por favor. Você tocou num ponto crucial, Miguel, muito, muito, muito importante. Eu acho que, na verdade, a era da tecnologia ela já foi, né? Agora a gente vai entrar na era das pessoas. Criatividade, né? A gente sabe que o que move as companhias são pessoas, né? O maior ativo da companhia são pessoas certas, né? Então, a gente vê no dia a dia, no nosso ramo, que não é um ramo, né, Campos Maduros, né, a gente tem muito trabalho e pessoas resilientes, pessoas criativas, com proatividade, elas fazem toda a diferença dentro de uma empresa. E acho que os gestores, né, os novos gestores, acho que tem que entender isso. A gestão de pessoas está mudando, né? Muito do que era antigo, até por essa nova fase de tecnologia, né? Os anseios das pessoas estão mudando, né? A pessoa ela não busca mais o que buscava lá atrás, então, e com isso o ambiente profissional muda, né? A gente tem características diferentes para cada né, momento, né? Hoje em dia as características que a gente chamava soft skills, né, antigamente, né, hoje, de uma certa forma, acaba sendo mais importantes do que a própria hard skill lá, ou technical skills, né? Então, acho que também é uma mudança que a gente está atravessando. A pandemia acabou, talvez, atenuando isso, né, reforçando um pouco isso, né, as pessoas vivendo com mais ansiedade, né? A gente tem mais ansiedade, profissionalmente também. A gente está num mundo que muda muito rápido, né? Estava numa palestra essa semana e o conhecimento da humanidade ele dobra a cada 2 anos. Então a gente vive numa era de ansiedade, uma era de volatilidade e a gente ter a visão de tranquilizar, né, as pessoas que estão com a gente e trilhar um caminho, né, junto, né, mais próximo, faz total diferença, né? Eu acho que quando a gente tem profissionais proativos e com propósito, né, a gente tem que ter o propósito, a companhia,
eu vejo que a Eneva tem um propósito muito legal, muito forte. A Imetame também, são companhias com culturas fortes. A PetroRio tem propósito, que cultura forte. Isso acaba influenciando as pessoas e facilitando ou trazendo pessoas com o mesmo propósito para dentro da companhia. Mas, realmente, pessoas são peça-chave aí na equação. Rómulo, voy con você para fechar com o broche de ouro que é Hannibal. Perfeito. Entre esses dois, eu vou até ser bem breve, na verdade, agradecer novamente pelo convite. É sempre um prazer contar nossa história e é legal ver como nossa história pode dar a esperança de que projetos como os nossos sejam replicados, né? Como a Anabal mesmo coloca muito bem, a gente compete ali como indústria só no momento ali do bid, né? Que a gente está na rodada de licitação. Depois disso, somos todos parceiros nos nossos negócios e é bom a gente ter esses ambientes em que a gente pode discutir especialmente sobre o que pode ser feito para que nós podemos tirar até o último barril, né? Tem um grupo aí de jovens engenheiros de petróleo que também tem discutido isso, né? Vamos tirar até o último barril diário. Eu acho que minha mensagem principal é essa: vamos aproveitar as oportunidades. Acho que a gente está num momento importante, por mais que o país não esteja sempre com todo o desenvolvimento que a gente esperava, o crescimento que a gente esperava, a nossa indústria tem tido algumas oportunidades de abertura, programas de incentivo e revitalização de áreas terrestres, o mercado de gás com tendências de abertura e para investimento. Acho que é importante que agora a gente, né, setor privado, também faça o nosso dever de casa, incentive novas melhorias e realize investimentos, né? Porque eu acho que, fazendo um link com o que o Jean colocou, acho que isso é feito por pessoas e muda a vida das pessoas. Eu acho que está aí a importância do que a gente faz. Grato, Rómulo. E, bom, existem muitas perguntas, gente. Realmente o painel está lotado de perguntas e a gente não consegue responder a todas. O Elimar, com certeza, vai tentar compilar todas e passar para todos nós. Mas agora é um momento esperado, o fechamento da Naval. Melhor coisa do mundo é ter amigos, né? Então, obrigado aí, Miguel, por essa oportunidade de fazer esse fechamento. E vou trazer aqui uma coisa assim lá do projeto Caro, né? Que é um projeto que é caro até no nome, no sentido de ser estimado e querido. Veja, lá o ambiente só tem jovens. Jovem há mais tempo e jovem há menos tempo. Então, eu sou jovem há mais tempo de todos aqui. Você é o jovem no tempo intermediário e tem jovens há menos tempo aqui. Mas, enfim. Mas, com isso, eu queria agradecer essa oportunidade de fazer o fechamento. E, veja bem, eu não tenho dúvida, Miguel, e Rômulo e Jean, a contribuição que vocês dão para inspirar uma geração de profissionais jovens que vem aí, que será muito mais qualificada do que nós quando fomos jovens, né? E o Rômulo também é um jovem, já talvez seja o mais novo aqui de idade, mas ele já para ele, a geração que vai vir aí já vai vir mais plugada e já vai vir mais acelerada do que quando entrou. Lá no Projeto Caro, eu tenho tido a oportunidade de conviver com jovens, né, que nos ajudam, e o grau de maturidade, o grau de digitação dele, né, ele já tem um DNA digital, ele não consegue pensar analógico. Então, acho que esse movimento do 4.0, como você colocou, já vai vir no DNA desse jovem profissional, que vai instigar as empresas para que elas façam os seus processos de digitalização. Por outro lado, você vê também que a academia tem uma mobilização aí, né, que vai dar sua contribuição. Essa preocupação com inovação que o Rômulo colocou aí, isso já está endereçado no REAT, né? Nós vamos ganhar lá um projeto selo REAT, né? Que vai ter uma prioridade lá, tem um compromisso da ANP de carrear recursos dessas empresas que têm a obrigação de fazer o investimento P&D, da participação especial, para o onshore também, e provavelmente a gente vai trabalhar para que também seja contemplado no ambiente de Campo Maduro, que tem essa possibilidade também. Enfim, eu acho que a nossa indústria de petróleo, na próxima década, né, que começa já em breve, ela vai ter instrumentos. Veja que coisa fantástica. Nós limpamos um lixo regulatório de décadas, né? Simplificamos essas exigências, pluralizamos o mercado, empresas com tamanho diferente. Ele já vai entrar na indústria, um jovem profissional já vai entrar calibrado, ele já vai entrar
e esses webinars deram isso. Depois, tem dinheiro abundante no mundo, com essa epidemia aí ficou represado, os fundos têm recursos, o que está faltando é projeto, porque se parou de produzir projetos em função da pandemia. Então, veja, é um cenário bastante favorável. Então, eu não tenho certeza, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos estar, de novo, numa posição muito favorável de captar cada vez mais esses recursos naturais e transformar em riqueza. E usando de novo aqui uma fala do Frederico, né? Que a próxima fase aí vai ser gasto whatever, não é mais gasto whatever. Irmãos nossos e pessoas que têm potencial para ser revertido em trabalho. Então, é isso. Muito prazer, muito agradecido por essa oportunidade. E aí eu devolvo a palavra aí ao moderador para que faça aí o encaminhamento aí de acordo com o protocolo do webinar aqui. Bom, para mim tem sido 2 horas que passaram muito rápido, extremamente gratas. E Elimar, fica com você para fechar e embora eu estava assustado de ser mediador de estas feiras, foi ótimo, cara. Pode me voltar a convidar. Miguel, você não precisa ficar assustado, não. Como sempre, agregando muita informação aqui às nossas discussões. Muito obrigado, viu? Então, agora sim, respeitando também o nosso horário, né? Direcionando ao encerramento da nossa discussão, reforço o agradecimento à Anabal, em nome da BPIP, Jean, PetroRio, Rômulo, em nome da Eneva, Miguel, você é sempre nosso parceiro, em Metame, apoio aqui da Findes, né, Sebrae, Cris Amorini, Montenegro, Toniato, a toda a equipe envolvida aqui na organização, Sebrae Fórum, Ana, Sardinha, Eduardo, Raquel, e alguns colegas presentes que eu faço questão de destacar, o Tanaka, Durval, tá aí, Ernesto, e destaco, é claro, o nosso agradecimento pela participação de todos vocês, colegas do setor. Sem dúvida, sem vocês, não teríamos promovido essa discussão. Eu desejo a todos uma ótima noite. Lembrando que a gente vai disponibilizar também essa gravação aqui para quem quiser consultar. Tchau, tchau. Boa noite. Anabal, tchau. Obrigado, viu, meu? Excelente discussão. Jean, Rômulo, Miguel, deram um show. Gente, realmente para mim foi um prazer e Jean, Rômulo, Anabal, provavelmente vamos a seguir no caminho consiguiendo e fazendo coisas extraordinárias como estas. Sim, sim. Ribamar também, eu vi a contribuição dele aí no chat. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Excelente. Okay. Jean, obrigado a você, viu? Até a próxima aí. Tchau, tchau. Eu nem falo pro Jean voltar para o Espírito Santo, que ele ainda é capixaba. Eu posso falar pro Rômulo, né? Para Nabal. Nabal, fique sempre bem-vindo aqui. Tá bom, valeu. Até breve, então. Um abraço. Até, abraços. Ana.